Oi, boa noite, pessoal. Na aula passada, vimos dois exemplos e, através desses exemplos, temos ganho alguma experiência física e estamos agora em posição de estudar a teoria formal da soma de momento angular de maneira mais sistemática. Então, teoria formal da soma do momento angular. Vou diminuir um pouco o tamanho desse meu brush. Tá? Então, considere dois operadores momento angular. O operador é maiúsculo aqui, né? J1, cujas componentes são J1x, J1y e J1k. Z, né? Z, perdão. J1Z. E o operador momento angular 2, cujas componentes são J2x, J2y, J2z. 2 aqui. Então, esses dois operadores, vamos considerar que agem em diferentes subespaços, tá? Então, esses dois operadores, eles cumprem, como são momentos angulares, eles cumprem as relações de comutação. Para o primeiro caso, J1i com J1j, por exemplo, o comutador entre eles dois é igual a IH cortado, a função de Levi-Civita IJK aqui, e J1k, onde esse IJK pode ser x, y, z, tá? E o J2 a mesma coisa. J2i, J2k, igual a IH cortado, Levi-Civita de IJK, J2k. Tá? Também, além dessas relações de comutação, entre eles, as componentes desses dois operadores, entre elas comutam, quer dizer que J1k comutador com J2L, por exemplo, é igual a zero, né? Todas as componentes comutam entre elas. Então, o operador de uma rotação infinitesimal que afeta o subespaço 1 e o subespaço 2, ele é escrito da seguinte maneira. Para o subespaço 1, temos essa parte aqui, 1 menos i, J1, N, d φ sobre H cortado. Isso, produto direto, 1 menos i, J2, N, d φ sobre H cortado. Isso vai ser igual, você faz as contas, vai chegar a isso aqui. 1 menos i, e aqui entre parênteses você vai ter o J1, produto direto 1, mais 1, produto direto J2, sobre H cortado, N d φ. Tá? Então, observe esse cara aqui. A gente define ele como o J total. O momento angular total. Vou descer um pouquinho para puxar aí, para escrever direitinho. O momento angular total. E observe esse termo aqui, que ele tem a mesma forma que cada um dos operadores de rotação em esses dois subespaços. Subespaço 1, subespaço 2, total. Aqui você tem um operador de rotação que age no subespaço total, cujo momento angular é CJ. Definimos esse J, então. Assim, J1
produto direto 1 mais 1 produto direto J2. Então, nos livros, frequentemente ele é descrito apenas como J1 mais J2. Né? Agora, a versão para o caso de uma rotação finita vai ser, digamos, você tem uma rotação no espaço 1, uma rotação no espaço 2. Vamos escrever aqui sua maneira, já que é finita, sua maneira exponencial, né? É a menos i, momento angular em 1, n φ sobre h cortado, produto direto, aqui exponencial, correspondente ao segundo subespaço, tá? E observe aqui que é o mesmo fio, o mesmo eixo nos dois subespaços, né? E aí, aqui é importante perceber, notar que para esse operador que definimos aqui, momento angular total, as relações de comutação que temos definido antes, as componentes desse cara satisfazem essas relações de comutação. J, por exemplo, I, JK, comutador, JJ, né? Fazer igualzinho como está aqui. JJ é igual a I, H cortado, função de Levi-Civita, JK, né? Onde I e JK se referem a x, y, z. É isso aqui, essas relações de comutação são as mesmas relações do momento angular. Então, e você pode verificar elas a partir dessas relações de comutação aqui, essas três aqui. Então, aqui o que você faria para verificar isso, aqui JI é o J1I mais J2I, e aqui esse JJ seria o J1J mais J2J, tá? E esse aqui, ó, você vai verificar, é um J1K mais J2K. Tá, aqui, não falei, né? Esse cara aqui, o J1, o JX, por exemplo, é igual a J1X mais J2X. O JY, J1Y mais J2Y. E o JZ é igual a J1Z mais J2Z. Cada um agindo em seu respectivo subespaço, né? Que mais? Então, se ele satisfaz as relações de comutação, então ele é, no senso que temos estudado o momento angular, esse operador J, ele é um momento angular mesmo. Até porque, como vemos aqui, esse operador é o gerador das rotações no espaço total. Aqui o J1 era o gerador das rotações no espaço 1, subespaço 1. O J2 era o gerador das rotações no subespaço 2. Esse cara é o gerador das rotações em todo o espaço, né? Então, tudo que temos aprendido anteriormente sobre o momento angular é também válido aqui para o caso desse momento angular total, tá? Então, vamos trabalhar com ele. Para trabalhar com ele, temos que escolher uma base. E na escolha dessa base, temos duas opções. A primeira é
utilizar essa base aqui, J1, J2, M1, M2. É bem parecido, parecido demais com o que temos visto nos dois exemplos anteriores, só que agora é para definir mesmo a teoria, né? Essa base, ela é autoestado simultâneo dos seguintes operadores, J1Z, aqui não é vetor, né? Isso aqui já é a componente desse cara. Aqui é J1, aqui é J1Z, J2 ao quadrado, J2Z. Então, essa base, ela é ela está composta por autoestados simultâneos desses operadores aqui, esses quatro. Eles comutam entre eles, né? Os respectivos autovalores, como temos visto, são J1, J1 mais 1, H cortado ao quadrado, M1, H cortado, J2, J2 mais 1, aqui era J1, né? H cortado ao quadrado, J2, não, aqui é M2, perdão, M2H cortado, tá? Então, temos essa opção de escolha. Podemos escolher essa base ou podemos escolher outra base cujos autoestados são autoestados simultâneos, aqui, a outra base aqui, dos operadores daquele operador momento angular total ao quadrado, da sua componente em Z, do momento angular para o subespaço 1 ao quadrado e do momento angular para o subespaço 2 ao quadrado, né? Esses dois aqui se repetem, olha. Os operadores aqui, tá? Aqui e aqui, né? Os autovalores respectivos são, aqui temos o J, vezes J mais 1, H cortado ao quadrado. Aqui temos o MH cortado. Aqui se repete o que está aqui, né? J1, J1 mais 1, H cortado ao quadrado. E aqui seria J2, J2 mais 1, H cortado ao quadrado. Né? Legal. Então, os autoestados, nesse caso, aqui você vai ter o J1 e o J2, né? Que são esses daqui, esses valores aqui. E você tem também esse J e esse M aí, tá? Então, observe que esse cara aqui, você pode verificar isso. Esse cara aqui não comuta com esse aqui, nem com esse aqui. Eles não comutam. Então, você não pode expressar, você não pode somar esse momento, esse j ao quadrado, com algum operador desse subespaço 1. E da mesma maneira, você não pode somar esses operadores aqui com algum operador desse subespaço 2. Tá? Que mais? É comum omitir esses termos aqui. O J1 e o J2, eles se sobreentendem. Então, essa base aqui geralmente se escreve assim, M1, M2. E essa daqui, JM. Tá? Então, agora o que eu vou fazer é ver a relação entre esses e esses estados. Como é que eu acho a relação? Digamos, tendo o JM, ele deve ser igual a alguma combinação desses caras, né? Como essa relação, então, tá? É bem simples. Eu vou utilizar a unidade, né? A unidade você pode expressá-lo assim da seguinte maneira, como se isso aqui é um set completo, digamos M1 aqui M2, M1 e M2, estou omitindo essa parte aqui. Então o somatório, né, se tem completeza,
de M1 e o somatório em M2 de tudo isso, desse valor. Isso aqui você tem visto já anteriormente bastante. Você tem usado, eu tenho usado bastante esse operador aqui, que é igual a unidade. Então eu vou usar ele aqui, em esse aqui, nesse estado aqui, desse aqui, tá? Isso é igual a ele mesmo, Jm, só que eu vou multiplicar pela unidade, então não acontece nada. Então aqui eu vou ter somatório em M1, somatório em M2, desse cara aqui, M1, M2, M1, M2, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? O Jm, esse estado vai ser igual a somatório em M1, somatório em M2, de M1, M2, Jm. E aqui vou ter M1, M2. Então, isso aqui é um elemento de matriz, né? Elementos de matriz são os elementos de matriz. E esses elementos de matriz, olha, relacionam uma base com a outra base. Essa daqui com esse daqui. Estou omitindo, lembre-se, eu estou omitindo o J1 e J2, tá? Porque tenho preguiça de escrever eles. Então, esses elementos de matriz, eles são chamados de coeficientes de Clebsch-Gordan. A questão agora é encontrar esses coeficientes. E vamos fazer isso através das relações de recursão dos coeficientes de Clebsch-Gordan, que vamos demonstrar utilizando três propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordan. Essas propriedades eu vou enunciar agora. Então, propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordan. Clebsch. Acho que não tem um Z, né? Clebsch-Gordan. Tá? A primeira propriedade é que M é igual a M1 mais M2. Tá? Quando isso não acontece, então o coeficiente de Clebsch-Gordan é igual a zero. Eu vou demonstrar essa propriedade a partir, tenho aqui, suponha que tem um estado, esse estado aí, ele é igual a ele mesmo, Jm. Eu vou aplicar o operador componente z do momento angular. E ele é igual, esse operador é igual a J1z mais J2z. Né? Eu vou passar esse termo para o lado esquerdo, vou ter que Jz menos J1z menos J2z. Isso aplicado no estado Jm é igual a zero. Tá? Eu vou multiplicar agora pelo Bra M1, M2. Tá? Então, eu vou multiplicar tudo, né? Isso vezes zero vai dar zero, mas isso vezes essa parte aqui, como é que vai ficar? Esse operador age em cima desse estado. E como ele é autoestado desse operador, então o resultado vai ser M vezes o estado. Esse operador vai agir em cima desse estado e esse operador vai agir também em cima desse estado. Esse aqui vai dar M1 vezes o estado e esse aqui é M2 vezes o estado. Então, isso aí vai ficar assim. J, que corresponde a esse operador agindo aqui, menos... Não, J não, é M, perdão. É a componente Z. É M menos. Esse agindo em esse vai dar M1 menos, e esse agindo em esse vai dar M2.
Os estados vão ficar iguais, né? Porque esses operadores aqui não modificam o estado, né? Então aqui vou ter M1, M2, JM. Isso é igual a zero, tá? Esse aqui é o coeficiente de Clebsch-Gordon. Então ele não é igual a zero sempre, né? Então, para que esse produto seja igual a zero, então esse termo aqui tem que ser sempre igual a zero. Então, aí demonstramos que M é igual a M1 mais M2. Senão, o coeficiente de Clebsch-Gordon, ele é zero. A segunda propriedade, suponha que você conhece J1 e J2. Se você quer saber quais são os possíveis valores do J, então esse J ele vai ser maior ou igual, supondo que J1 é maior que J2, esse J vai ser maior ou igual que J1 menos J2. J, não sei por que eu faço isso. Isso é menor ou igual que J1 mais J2. Então, todos os possíveis valores de J, os valores de J, vão desde J1 menos J2 até J1 mais J2, tá? Então, como é que eu posso demonstrar isso? Eu não vou exatamente demonstrar isso, não. Eu vou ver que o número de possibilidades é compatível, tá? Então, para isso, lembremos, os estados antigos eram esses aqui, né? M1 e M2, tá? E os novos estados agora, né, que estamos procurando para encontrar os coeficientes de Clebsch-Gordon são esses aqui, né? Então, se você conhece J1, então você vai ter... Calma aí, antes eu preciso lembrar disso aqui. Os possíveis valores de um M, eles são menos J e assim até J. M pode ter todos esses valores, né? Isso é aplicável aqui para o J1, digamos. Se você tem J1, então os possíveis valores de M1 vão ser todos esse número aqui. O número de possíveis valores é igual a 2 vezes J mais 1, tá? Número de possíveis valores de M. Então, se eu aplico aqui, eu vou ter 2 vezes J1 mais 1 possíveis valores de M1. E conhecido J2, vou ter 2 vezes J2 mais 1 possíveis valores de M2, tá? Então, para esse sistema, para essa base aqui, os possíveis valores de M1 querem ser possíveis estados, né? O estado depende de M1 e de M2 apenas, né? Então, conhecendo todos os possíveis valores de M1 e possíveis valores de M2, você tem o número de possíveis estados. Esse número vai ser igual a isso vezes isso. Vai ser 2 vezes J1 mais 1 vezes 2 vezes J2 mais 1. Tá? No novo sistema, a mesma coisa. Dado J, você vai ter 2 vezes J mais 1 possíveis valores de M. Né? Mas você não tem um só J. Eu acabei de dizer que você tem valores de J que vão desde J1 menos J2 até 1 mais J2. Então, o número total de estados aqui nessa segunda base, que tem que ser igual a esse aqui, e vamos verificar isso, vai ser igual ao somatório de J igual a J1 menos J2 até J1 mais J2 de dos valores de M para cada J, né? 2 vezes J mais 1. É isso, se você verifica, é igual a 2J1 mais 1 vezes 2J2 mais 1. E é compatível com esse resultado anterior aí. A demonstração dessa propriedade, você pode lê-la no livro de mecânica quântica moderna do livro do autor Sakurai, no apêndice B, tá? A terceira propriedade os coeficientes de Clebsch-Gordon, eles formam uma matriz unitária. Então, os coeficientes de Clebsch
Gordon forma uma matriz unitária, cujos elementos de matriz, esses elementos de matriz, eles são reais. Quer dizer, eu vou tomar eles, os reais, tá? Uma consequência disso, é que o inverso do coeficiente, tá? Que está dado assim por esse valor aqui, M1, M2, isso aqui é o inverso, né? Ele é igual ao próprio coeficiente, M1, M2, Jm. São iguais. Então, qual é a condição de ortogonalidade? Tá? Já que é uma matriz unitária, então a condição de ortogonalidade desses coeficientes de Clebsch-Gordan estão dados pela expressão seguinte: somatório em J do somatório em M desse termo aqui, M1, M2, Jm, vezes esse termo aqui, M1', M2', Jm. Isso é igual ao delta Kronecker, M1, M2', vezes o delta Kronecker, M1', perdão. Eu vou escrever aí embaixo melhor. Delta Kronecker, M1, M1', delta Kronecker, M2, M2'. Tá? Então, essa é a condição de ortogonalidade dos coeficientes de Clebsch-Gordan. Isso é facilmente demonstrável da condição de normalidade de ortonormalidade de esses estados aqui e de assumir, né, de assumir que os elementos de matriz são reais. Então, isso aí, essa é então a condição de ortogonalidade, que pode ser expressada também agora como um somatório, já não em Jm, sino em M1, M2. Aí eu vou ter que aqui é M1, M2, Jm, e aqui M1, já não é linha aqui é o normal, M1, M2 normal, agora o linha é aqui, J', M'. Isso é igual a delta Kronecker, J', delta Kronecker, M'. Tá? Então, eu posso fazer, essa aqui é a outra maneira de expressar a condição de ortogonalidade, né? Eu posso, se assumir, né, se J é igual a J' e M igual a M', se isso acontecer, então esse termo vai ser igual a esse termo, né? Então vou ter ele ao quadrado e vou ter aqui o que? Uma soma de M1 da soma de M2 de que? De M1, M2, Jm, isso ao quadrado. Então, se J é igual a J', isso aqui é 1, MM igual a linha, M é igual a M', isso aí é 1 também, então isso aqui é 1. Essa aqui é a condição de normalização, dos estados Jm, tá? Então, legal, já anunciei essas três propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordan. Para encontrar, então, a relação entre uma e outra face, eu posso aplicar diretamente essas propriedades ou encontrar uma relação de recursão através desses coeficientes. Então, relações de recursão. Eu não tenho certeza esse aqui. Recursão dos coeficientes de Clebsch-Gordan.
Então, dado um J1, J2 e J fixos, os coeficientes de Clebsch-Gordon de diferente M1 e M2 estão relacionados com outros coeficientes de Clebsch-Gordon através das relações de recursão. Tá? Vamos ver essas relações agora, então. Suponha que você tem o estado Jm. Ele é igual a ele mesmo. Jm. Só que aqui eu vou multiplicar por 1. Só que eu vou expressar esse 1 como o somatório em M1, somatório em M2. Aqui M1, M2, esse ket, e aqui é M1, M2, né? O Bra. Isso aqui sabemos que é igual a 1, né? Agora eu não fiz nada, multipliquei por 1, né? Então agora eu vou aplicar o operador de escada, J mais ou menos desse lado aqui e desse lado aqui, já que esse cara é igual a J1 mais menos, mais J2 mais menos, eu aplico aqui desse lado aqui, tá? Mas vamos lembrar como que trabalham esses operadores de escada. J mais ou menos aplicado no estado Jm, ele é igual a um coeficiente, né? É a raiz quadrada de J menos mais M vezes J mais menos M mais 1. E o estado, ele vai ficar assim. Vai ter o mesmo J, só que o M vai mudar. Vamos ter agora M mais ou menos 1. Tá? Então, eu vou aplicar isso. Ao aplicar esse operador, ou esses dois, tá? Então, vamos lá. Primeiro, esse operador, então, em esse estado. Tá? Vou ter, então, vai ficar igualzinho essa parte aqui. Eu acho que... vamos fazer assim. Raiz quadrada, vou ter aqui raiz quadrada de J menos mais M vezes J mais menos M mais 1. Isso vezes o estado que fica, né? Fica J e o M vai ficar M mais ou menos 1. Tá? Isso vai ser igual a quê? Ao somatório em M1 do somatório em M2 de quê? Vou botar aqui um colchete aqui bem grande. Primeiro eu vou aplicar esse operador aqui, então. Ele aqui faltou fechar, né? Esses operadores vão agir, primeiro, esses operadores vão agir em esse estado aqui apenas, tá? O J1 vai agir no M1 e o J2 aqui no M2, tá? Isso aqui é um número, um valor, não vai ser modificado. Então eu vou escrever ele fora desse sinal de, digamos, até aqui. Eu vou ter o que esses caras vão fazer em esse cara. E eu vou botar esse termo aqui fora. Vai ficar ele aqui. M1, M2, JM. Tá? Aqui vê-se, né? Então vamos ver. Primeiro o J1, então. O J1 em esse estado vai dar, então, raiz quadrada de J1 menos mais M1 vezes J1 mais menos M1 mais 1. Tá? Isso vezes o estado. Como é que ele fica? Como é que esse estado fica? Já que eu apliquei o operador J1, então esse estado vai afetar só M1. M1 que vai ser o mais ou menos 1.
né? E o M2 fica igualzinho, M2, tá? Agora, o operador J2, tá? Vai dar raiz quadrada de J2 menos mais M2 vezes J2 mais menos M2 mais 1. Isso vezes o estado, que agora vai ficar, o M1 vai ficar do jeito que ele estava aqui, né? E o M2 é o que vai mudar. Vamos ter M2 mais ou menos 1, tá? Legal. Então, temos isso. Eu vou fazer uma aqui, vou M1 e M2. M1 eu vou trocar para M1 linha e M2 para M2 linha, tá? Aqui mesmo, tá? Eu vou só fazer isso, tá? Então aqui vai ser linha, aqui não tem M1 nem M2, aqui vai ser linha, aqui linha, aqui linha, 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 linha. É porque eu vou multiplicar agora isso, essa expressão toda que está aí em cima, pelo BRA seguinte, pelo BRA M1, M2, tá? Então, quando eu multiplicar por esse BRA, eu vou ter, para esse pedaço aqui, vai ficar assim, raiz quadrada de J menos mais M vezes J mais menos M mais 1. Isso, e agora aqui vai ficar M1, M2, J, M mais ou menos 1. Tá? É isso, é igual a somatório em M1 do somatório em M2, abre corchete. Tô com preguiça de escrever tudo isso, mas não, vou escrever porque eu vou precisar mexer aí. J1 menos mais M1 linha, J1 mais menos M1 linha mais 1. Isso vezes... agora tenho que multiplicar, né, pelo BRA. M1, M2, isso vezes o cat M1 linha mais ou menos 1, M2 linha, tá? Isso, aqui faltou o sinal mais, né? Mais raiz quadrada de J2 menos mais M2 linha, J2 mais menos M2 linha mais 1. Isso vezes agora M1, M2 multiplicado por M1 linha, M2 linha mais ou menos 1. Tá? Mais 2 linha mais ou menos 1. Tá? Aqui vou fechar o colchete, é isso vezes M1 linha, M2 linha, JM. Tá, o que acontece? Esse termo aqui, esse produto interno, ele vai ser diferente de zero quando essa parte, esse M1 linha mais ou menos 1, seja igual a M1. E quando M2 seja igual a M2 linha, tá? E aqui, para esse cara aqui, também é a mesma coisa. Quando esse M1 for igual a esse M1 linha e quando esse M2 for igual a M2 linha mais ou menos 1, esse cara aqui é diferente de zero, tá? Nos outros, todos os outros casos, do olha só, tem um somatório em M1 e M2. Em todos os outros casos, vai desaparecer, isso aí vai ser zero, então tudo isso aí vai desaparecer. Então a expressão, então esse termo aqui é diferente de zero se, vou escrever aqui, se M1 igual a M1 linha mais ou menos 1. Isso daqui, M1 linha é igual a M1 menos ou mais 1. E se M2 é igual a M2 linha, tá? Então, isso aqui que eu vou usar aqui. E esse termo aqui
é diferente de zero se M1 é igual a M1' e M2 é igual a M2' mais ou menos 1. Que quer dizer que M2' é igual a M2 menos ou mais 1. Tá? Então temos essas condições aí para esse termo, essa expressão não desaparecer, né? Então vamos escrever tudo. Como é que ficaria? Agora, aplicando isso aqui, vamos ter do lado esquerdo, né, que é a raiz quadrada de j menos mais m vezes j mais menos m mais 1, isso vezes m1, m2, jm mais ou menos 1 é igual a quê? Já não vamos ter somatório nenhum já. Só sabemos que esse termo aqui é igual a 1 quando isso aqui acontece. E quando isso aqui acontece, então teria que substituir o M1', né, que está aqui, por esse valor aqui, de M1 menos ou mais 1. Tá? Então vamos lá, vamos substituir aí. Os outros termos todos desaparecem. Então vai ficar assim, raiz quadrada de J1 menos ou mais M1 e esse menos ou mais 1, como é que fica? Como aqui tem menos ou mais, multiplicado por menos mais, vai dar sempre mais 1, isso aí. Mais 1, tá? Isso vezes J1 mais ou menos M1'. Só que aqui é M1' mais 1, tá? M1' mais 1, se eu substituir isso aqui, vou ter apenas M1, tá? Então, vai ficar assim só. E esse termo aqui, então, quando isso acontece, esse termo é igual a 1. Em outras situações, é igual a 0. Então, isso fica aí. Só que aqui, essa parte está multiplicada por esse cara aqui. Então, tenho que substituir aqui para esses caras o valor de M1' e M2'. Isso fica assim, ó. M menos ou mais 1, M2, né? Vezes JM, produto interno, né? JM. Mais, agora para J2, para M2, J2, né? J2 aqui igualzinho, M2 mais 1, J2 mais menos M2, e aqui vai ficar então, o M1 vai ficar quietinho, já não é linha, né? M1 vai ficar igualzinho, e o M2 é que muda para M2 menos ou mais 1, produto interno JM. Então, essa é finalmente a relação de recursão que relaciona os coeficientes de Clebsch-Gordon para diferentes M1 e M2, tá? É importante aqui notar que, por causa do uso do operador J mais ou menos, né, de escada, a relação que tínhamos antes, M1 mais M2 é igual a M, vai mudar agora para M1 mais M2 é igual a M mais ou menos 1, dependendo do operador que tenhamos usado. Podemos ver melhor as relações de recursão em um mapa onde coloco no eixo Y os possíveis valores de M2 e no eixo X os possíveis valores de M1. Por exemplo, como funciona isso? Por exemplo, se você tem aqui o ponto, digamos, M1, M2, em essa linha, né? Essa linha corresponde ao M2 constante. Então, se essa distância corresponde a uma unidade, então aqui teríamos M1 menos 1, M2, né? E da mesma maneira, aqui, que corresponde a M1 constante, teríamos o
M1, M2 menos 1. Tá? Então aqui é definido um triângulo. Só que observe esse aqui, esse ponto aqui, que é M1, M2, corresponderia a esse coeficiente aqui. Esse outro ponto corresponderia a esse coeficiente, com o sinal menos, quer dizer, esse aqui, não o de cima, tá? E esse ponto aqui corresponde a esse coeficiente, com o operador que está em cima, o menos, né? Então, aqui, nesses três pontos, eles me indicam esses três coeficientes, são para os valores de M1 e M2 para os três coeficientes. E eles estão relacionados, né? Nesse caso, é o operador de descida. Tá? Então, como funciona isso? Você pode criar esse mapa e se você tem dois pontos, você pode encontrar o terceiro ponto a partir dessa relação aqui, né? Da mesma maneira, se você agora está aqui separado, tá? Se você está em esse ponto aqui, esse ponto é o ponto M1, M2. Então, aqui uma unidade acima, você vai ter o ponto M1, M2 mais 1. E para aqui você vai ter o ponto M1 mais 1, M2. E eles três correspondem aos pontos. Esse aqui está aqui. Esse aqui está aqui. Agora com o sinal de baixo, o mais. E esse aqui está aqui. Também com o sinal de baixo, o mais. Então, o de baixo, então esse aqui era o J-, eu errei aqui. Aqui era o operador J+, que o daqui o sinal de cima, que corresponde ao J, ao operador de subida, perdão. Então eu tinha errado antes, tá? E aqui é o operador de descida. Então, com esses triângulos podem nos ajudar a encontrar quais são os pontos que estão relacionados, quais são os coeficientes relacionados, tá? As relações de recursão, elas, junto com as condições de normalização, quase que unicamente determinam todos os coeficientes de Clebsch-Gordon. Dizemos que unicamente, pois quase que unicamente, pois alguma convenção de sinal vai ter que ser especificada. Tá? Além disso, podemos usar as propriedades para definir limites para esses possíveis valores dentro do mapa. Digamos, suponha que você tem aqui o eixo, se bem grande, né? M2 e aqui o eixo M1. Sabemos que os possíveis valores de M1 eles vão desde menos J1 até J1. Digamos, se aqui você tem J1, ele vai até aqui, J2. Então, os pontos M1 e M2 estão definidos por dentro desses limites aqui, que estou, essas linhas que eu estou sublinhando aqui, tá? E analogamente para M2, né? M2 sabemos que vai desde menos J2 até J2. Então aqui, se aqui é J2, menos, né? Ele vai até aqui, até menos J2. Então, os limites dos possíveis valores desses coeficientes estão dentro desse quadrado aí, né? Quadrado não, desse retângulo. Mas ainda temos outra relação. Temos o M, que é igual a M1 mais M2. E ele é menor que J e maior ou igual que menos J. Então, se aqui está a linha que define M1 mais M2 igual a menos J, mais ou menos assim, e aqui essa outra linha define o limite, a reta, M1 mais M2 igual a J. Então, ao final, a região onde você tem
válidos coeficientes de Clebsch-Gordon diferentes de zero, né, vai estar definida dentro desse polígono aqui. Né, definir todos os limites, então vai estar aqui dentro. Tá? Que mais? Por exemplo, também, se você... Como é que você encontra os pontos? Então, digamos, se você parte aqui desse ponto que eu vou chamar o ponto A, tá? E você aplica esse aqui, ó, o operador de descida. Então, ele vai esse ponto vai estar relacionado com esse ponto e com esse ponto. Aqui são os três coeficientes de Clebsch-Gordon relacionados. Esse ponto aqui é inválido. Então ele não é considerado. Então esse termo nessa relação aqui, o termo que o ES, né? Ele, vamos ver qual é M mais 1, M2, seria esse aqui, tá? Esse termo você eliminaria e você teria a relação entre esse e esse, tá? Então, entre esses dois pontos, o A e vamos chamar esse aqui de B, o ponto A e o ponto B. Então, se você define um valor para o coeficiente do ponto A, então você vai encontrar o valor para o coeficiente no ponto B. Esse valor arbitrário, depois você encontra o valor certo quando normaliza, você aplica a condição de normalização aí. Então, bom, uma vez que você fez isso, aí você cria outro possível triângulo aqui com o operador J+, assim como está aqui, tá? E você vai ter o ponto D, né? Você conhece A e B. Agora vai com a relação aí de recursão, você vai conhecer o ponto D. Depois você cria outro triângulozinho aqui, J-, e encontra a partir do ponto D e B o ponto E. E assim, você cria outro triângulozinho com o J+, e encontra o ponto C. E assim, o ponto F. E assim, com suficiente paciência, podemos encontrar os coeficientes de Clebsch-Gordon de cada lugar, em termos dos coeficientes do ponto A. Tá? E depois, então, para encontrar os valores, aplicamos os valores certos, né? Aplicamos a condição. Ficou bonito essa cor, né? Mas eu vou ser a condição de normalização, que diz que o somatório do somatório de JM, vamos ver se eu lembro, de aqui é M1, M2, JM, eu acho que é, vamos ver, tá aqui. Não tá aqui não. Eu perdi as outras folhas, eu vou ver aqui no papel, se eu acho. Isso aí, não, é o contrário, M1, M2, JM ao quadrado, isso é igual a 1. Então, aplicamos a condição de normalização dos coeficientes de Clebsch-Gordon e encontramos o valor certo de A e de todos os outros pontos. Tá? Então, vamos ver um exemplo agora. Onde podemos aplicar isso. Tá? Vamos fazer a soma do momento angular orbital. E momento angular de spin para o caso de uma partícula com spin 1/2, tá? Então temos que J1 vai ser igual a L, né? E ele pode tomar qualquer valor inteiro. Qualquer não, né? Tem um limite aí. E J2 ele vai ser igual a esse, e esse sabemos que é 1/2, né? Porque é uma partícula de spin meio. M1 vai ser igual a ML,
e M2 vai ser igual a MS, que pode ter valores mais ou menos 1/2, tá? Então, sabemos que M1 mais M2 é igual a M, não? Ou ML, nesse caso, mais MS é igual a M, MS é 1/2, então, tá ficando feio aí. Então, daqui ML mais 1/2 é igual a M. Vamos usar essa relação. E também ML é igual a M menos 1/2. Tá? Então, como vai ser aqui o plano? O plano ML aqui, M1, né? E vamos botar aqui o MS. MS. Então, os possíveis valores de ML é o inteiro, né? Espera aí, pessoal. Aqui eu esqueci colocar os possíveis valores de J. J, ele vai ser igual a L mais ou menos 1/2. Isso quer dizer que para cada valor de L, teremos dois possíveis valores de J. Então, por exemplo, para L igual a 1, que corresponde ao estado P, vamos ter P 1/2 ou P 3/2 em notação de espectroscopia, né? Onde esse subíndice é o J, que é igual a, nesse caso aqui é L menos 1/2, né? L vale 1, então isso aqui J vale 1/2. E aqui é J igual a L mais 1/2, tá? Então, o plano M1 e M2, ou melhor dito, o plano ML e MS, né, como colocamos aqui, é bastante simples. Os pontos permitidos têm duas possibilidades, ou acima ou embaixo, MS igual a 1/2 ou MS igual a menos 1/2, né? Então, os pontos estariam assim. Em essas localizações estariam os pontos correspondentes a M1 e M2, nos valores de M1 e M2. Fora desses pontos, então, o coeficiente de Clash-Gordon é 0. Então, por exemplo, se eu aplico o... Vamos mudar aqui a cor. Se eu aplico o triângulo J- do operador, o triângulo correspondente ao operador de descida, né? Eu vou relacionar esses três pontos. Só que esse ponto aqui, ele não o considero, né? Porque está fora da região. Então, eu relaciono tendo esse ponto, ou supondo um valor para esse ponto, eu encontro o valor para esse ponto. Depois, eu aplico novamente o triângulo do operador de descida e tendo o valor daqui, eu encontro isso aqui. No final, eu aplico normalização e encontro todos os valores, né? Então, aqui eu considerei esse J foi igual a L mais 1/2, né? Estou na parte de cima. E aqui na parte de baixo, J é igual a L menos 1/2. Então, vamos realizar isso. Eu vou aplicar essas regras de recursão para esse caso aqui, tá? Nesse caso aí, eu vou apagar aqui. Vamos apagar. Vamos voltar para branco. Vamos apagar aqui essa linha para ter mais espaço para escrever. E vai ficar assim. Vamos abrir o Scratch, procurar esse aqui, essa regra de recursão. Então, como é que vai ser? Aqui nesse caso, no nosso exemplo, o que temos aí? O J vai ser igual a L mais 1/2,
tá? Porque eu vou considerar os de cima só, tá? Então seria J seria igual a L mais 1 meio. Depois eu vejo os outros. Cadê? J igual a L mais 1 meio. Então J1 é igual a L. J2. Não, J1 só. Calma aí. J1 vai ser igual a L. M1 vai ser igual a M. Eu vou colocar tudo na horizontal, tá? J1 igual a L. M1 igual a ML igual a M menos 1 meio. M2 vai ser igual a MS igual a 1 meio. Que mais? E também eu vou considerar o seguinte, já que eu estou usando o operador J menos, de descida, né? E nesse caso, onde tem M, eu considero M mais 1. Então, onde tem M menos 1, considero M, tá? Então, vamos aplicar essa relação. Mas antes, vamos examinar aqui esse triângulozinho. Nesse exemplo, aqui, né? Ó, esse ponto não está sendo incluído, né? Que corresponde a esse ponto. E qual é o coeficiente de Clebsch-Gordon que não contribui, então, nessa relação? Esse ponto aqui, M1, M2, está aqui. Então, isso aqui eu considero. Esse ponto aqui, M1 mais 1, M2, está aqui. M1 mais 1, M2. Então, eu considero também esse cara aqui. E esse ponto aqui, que eu devo desconsiderar, é esse aqui, né? M1, M2 mais 1. Então, eu não vou considerar esse aí. Minha relação ficaria bem mais simples, né? Só tem um termo igual a outro termo. Então, vamos lá, vamos aplicar ele. Vou ter que a raiz quadrada de J, aqui, né? J é igual a L mais 1 meio. L mais 1 meio. Mais M, só que M, onde tem a M, eu considero M mais 1. Tá? Isso vezes J. E caramba, eu escrachei. Onde eu tô? Aqui, né? J menos M menos 1, né? Se eu juntar com esse menos e esse mais, vai ficar M menos 1. E M menos 1, onde tem M menos 1, eu coloco M. Então, seria menos M, tá? Isso vezes M1. Eu estou colocando tudo em função de M e L, para poder encontrar a relação de como é que eu vou, vai ser a progressão de termo a termo, tá? Então, vamos lá. M1 vai ser igual a M menos 1 meio. M menos 1 meio. M2, 1 meio. J, L mais 1 meio. M menos 1, M menos 1 tá aqui. M. É isso, vai ser igual. Eu vou apagar aqui, senão vai me atrapalhar. Isso aqui. Isso que apaguei era M menos 1, M. Então, isso vai ficar raiz quadrada de, aqui agora, J1 mais M mais 1. J1, L, mais M, não, mais M1, mais M1, cadê? M1 mais 1. M1 é M menos 1 meio. Mais 1 seria M mais 1 meio. M mais 1 meio. Isso, mais 1, né? Faltou. Não, M1, não, já está considerando mais 1, tá? Vezes J1 menos M1. J1 é L mais 1 meio. L mais 1 meio. Menos M1. Seria M menos M mais
Não, perdão, J1 não é L mais 1 meio. J1 é L. Vamos apagar aqui rapidinho. J1 é L, né? Menos M1. M1 seria M mais 1 meio. Aqui. Isso vai estar multiplicado por M1 mais 1. Seria M mais 1 meio. M2, que é 1 meio. J, que é L mais 1 meio. E M, que é onde tem a M, eu coloco M mais 1. Legal. Eu vou fechar aqui o Scratch. E já tenho essa relação aqui. Olha, tá tudo em relação aqui. Eu esqueci aqui esse valor aqui. Deixa eu ver o Scratch. Esse J tinha que ser L mais 1 meio. Então, L mais 1 meio. Esqueci de substituir esse cara aí. Então, como é que vai ficar? Vai ficar tudo em função de L e M, né? L e M. Então, eu posso olhando, eu posso encontrar uma relação aí. Mas, então, vamos ver. Esse cara, olha, aqui você tem de M mais 1, você encontra de M menos 1 meio, encontra M mais 1 meio, né? Aumenta em uma unidade. Isso fica igual, né? Aqui, ó, igual, igual. E aqui também aumentou em uma unidade. Então, a relação vai fazer aumentar em uma unidade, tá? Então, como é que ficaria? M menos 1 meio, 1 meio, L mais 1 meio, M, igual aqui, raiz quadrada, mas aqui essa raiz não vai ficar tão grande, não. L mais 1 meio, M, igual a raiz quadrada, não vai ficar grande, por quê? Porque, olha aqui esse termo aqui, L mais 1 meio menos M. L mais 1 meio menos M, com esse aqui, se anula. Vai ficar L mais M mais 1 meio aqui, sobre L mais M mais 1 meio mais 1, 3 meios. Isso vezes o outro termo, né? M mais 1 meio, 1 meio, L mais 1 meio, M mais 1. E agora sim, olha aqui, daqui para aqui aumenta uma unidade e de aqui para aqui também, tá? Então, a seguinte relação seria para, quer dizer, esse cara aqui, se eu coloco ele aqui, ó, M mais 1 meio, 1 meio, L mais 1 meio, M mais 1, isso vai ser igual a raiz quadrada de L mais M mais 3 meios sobre L mais M mais 5 meios. Isso vezes M mais... Agora, aqui aumenta uma unidade, 3 meios seria. Isso aqui fica igual, aqui fica igual, e aqui aumenta uma unidade, M mais 2, tá? Então, se eu substituo esse termo que é igual a esse aqui, tá aqui, né? Se eu substituo tudo isso aqui, que termo vai se eliminar? Vai se eliminar esse com esse, tá? Vou apagar isso que eu coloquei agora para não confundir. Vai se eliminar e vai ficar uma coisa mais simples. Vai ficar esse termo e esse termo aqui. Então vai ficar assim, ó. M menos 1 meio, 1 meio, L mais 1 meio, M, igual a raiz quadrada de... Esse aqui vai ficar... A parte de cima vai ficar igual. E a parte de baixo, né, como se eliminou esse 3 meios, essa parte que tem o 3 meios com esse aqui, vai ficar L mais M mais 5 meios. E aqui vai ficar o último mais 3 meios, 1 meio, L mais 1 meio, M mais 2. Então, olha, tem um segundo
em relação ao primeiro. Aí tem o terceiro em relação também ao primeiro. Então, ao final, eu vou ter todos os coeficientes em relação ao primeiro. Uma coisa assim, ó, como está aqui no Scratch que eu coloquei já previamente. Aqui embaixo eu coloquei, ó, M mais 1, M mais 2, M mais 3, né? Tudo em relação ao primeiro coeficiente. Tudo isso aqui está se repetindo. O primeiro coeficiente, tudo é igual, tá? E aqui como muda? Aqui aumenta 1 meio, aumenta 3 meios, 5 meios, né? Esse aqui fica igual sempre, ficou igual, ó. Aqui, 1 meio, 3 meios, 1 meio, 5 meios, 1 meio, 7 meios. E assim vai indo até o último termo. Esse aqui corresponde ao M1. Esse aqui corresponde ao M2. M1 e M2, né? E aqui, então, como é que eu encontro o último termo? O M1, olha. O M1 é nesse caso aqui. Ou em qualquer caso, posso pegar aqui. Aqui tem o M1. Né? M1, então aqui é M1 mais 1, tá? Se esse aqui é M1 também, esse aqui é M1, esse aqui é M1 mais 1. Sempre quando aqui é M1, aqui é M1 mais 1. E o M1 vai de menos L até L. Então o último termo, tá? Esse aqui vai ser igual a esse aqui, L. M1 vai ser igual a L. Então, por isso que está L aqui. O 1 meio fica igual, o L mais 1 meio fica igual. Então, aqui você vai ter esse aqui, esse último, é o M. Esse aqui é o M. E M vai até o último aqui, que é o J. O último J vai ser L mais 1 meio. Que mais? Esse denominador fica igual. Isso aqui eu tinha dito que era igual a M1 mais 1, né? Sempre, M1 mais 1. Então aqui tinha um L. Primeiro, antes desse lado daí, tinha um L mais essa parte aqui, né? Essa parte aqui que está aqui. Então, seria M1 mais 1. Mas M1, para o último termo, é L. Então, seria L mais 1. Aí teria 2L mais 1. Tá? Então, esse aqui é a sucessão de valores de aqueles pontos. E abrir uma janela sem querer. Tá? Eu vou tentar tirar ela. Então, o que acontece? Eu vou guardar esse último termo porque eu vou precisar dele. Então, esse Scratch não vou. O que acontece? Isso aqui pode simplificar-se mais ainda. Pode simplificar-se mais. Eu vou apagar aqui, que está me atrapalhando todo esse pedaço aqui. Todas essas coisas para ficar bonitinho, para poder explicar. Tá. Esse aqui é o primeiro termo, né? Que se repete em todo lado. Aqui. Esse aqui é o primeiro termo que está aqui, que está aqui. Ele se repete, né? Esse aqui é o primeiro termo. Esse aqui é o último termo. Tá? Esse último termo, a gente pode encontrar L. Por quê? Vamos ver. Fechar. Vou deixar aberto o Scratch e vou empurrar aqui. Deixar ele embaixo aqui. O último termo corresponde a ML igual a L e MS igual a 1 meio. Então, esses são os valores máximos, né? De ML e MS. Então, o valor de M vai ser igual, nesse caso, que é igual a ML mais MS, vai ser igual a quê? Vai ser igual a L mais 1 meio. Né? Então, isso ser igual a isso somente é possível quando J é igual a L mais 1 meio. Somente
se J é igual a L mais 1 meio. Então, esse estado aqui, ó, ele 1 meio, que seria ML, MS, né? E o outro, ele mais 1 meio, ele mais 1 meio, né? Que seria esse J e esse M, né? Eles são iguais, tá? Eles correspondem ao último termo. Então, se eles são iguais, eu posso fazer o produto deles, o produto interno deles. Eu vou ter que ele 1 meio, produto interno, ele mais 1 meio, ele mais 1 meio vai ser igual a 1, né? Porque eles são iguais. Então, olha, compara aqui com ele 1 meio, ele 1 meio, ele mais 1 meio, ele mais 1 meio, ele mais 1 meio. Então, isso aqui é 1. O que quer dizer? Que o primeiro termo, olha, o primeiro termo, m menos 1 meio, 1 meio, ele mais 1 meio, m vai ser igual a raiz quadrada de L mais M mais 1 meio sobre 2 vezes L mais 1. Que legal! Então, tendo o primeiro termo, posso achar todos os outros, né? O primeiro termo é esse aqui, né? Bom, seria assim de fácil, mas sempre tem uma complicação. Não é tão simples assim. O que acontece? Que acontece o seguinte. Quando você relaciona, digamos, esse estado, esse aqui é o coeficiente que relaciona esse estado com esse estado, né? Então, digamos, esse estado, ele mais 1 meio M. Né? Esse aqui é o J, M. Tá? Ele vai ser igual, aqui segundo essa relação, vai ser igual ao coeficiente, que já está aí, raiz quadrada de L mais M mais 1 meio, sobre 2 vezes L mais 1. Vezes esse estado aqui. M menos 1 meio, que seria o M1. 1 meio, que seria o M2. Né? Mas o que acontece? Eu considerei só... Não, antes disso, vamos ver aqui. Esse aqui seria o M1, M2. Observe que M1 mais M2 tem que dar M. E de fato, dá M. M1, M menos 1 meio. M2, 1 meio. Então, isso a soma deles dá M. Legal. Mas tem outro estado que faz isso também. Aquele M mais 1 meio menos 1 meio. Esse estado faz isso. Esse estado faz isso. Então, a verdadeira solução seria uma combinação linear desses dois. E aqui tem um outro coeficiente aqui. Tá? E mais ainda, eu considerei, se vocês lembram, os termos de cima. Tem uns de baixo também, que tem o MS. O MS vale menos 1 meio. Então, os de baixo seria L menos 1 meio, M, esse termo aqui, e tá aqui também, né? Aqui é o MS, vale menos 1 meio, tá? E esse termo vai ter um coeficiente, vai ter o M menos 1 meio aqui, mais outro coeficiente, e aqui M mais 1 meio, menos 1 meio. Então,
E também cumprem, olha, esse mais esse dá M. Esse mais esse dá o M, né? Então, eu estou relacionando os estados que L mais 1 meio M, e aqui é L menos 1 meio M, nessa forma aqui. Aqui eu vou ter uma matriz, e aqui vou ter os estados M menos 1 meio, 1 meio, e M mais 1 meio, 1 menos 1 meio. Tá. Aqui tenho a base JM, e aqui a base, vou tirar daí melhor, para não parecer tão feio, JM para a base M1, M2, tá? E essa matriz aqui, ela tem que cumprir, né? Tem que ser uma matriz unitária, que cumpra, que faça transformação entre uma base e a outra base. E essa matriz, ela tem essa cara, tem que ter essa cara, cosseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa, né? Então, isso por causa da ortogonalidade, né? Então, esse aqui eu já tenho já. Então, ele seria o cosseno de alfa. Então, para encontrar essa matriz aqui, eu preciso encontrar o seno de alfa agora, né? E é fácil. Seno de alfa, vamos lá. Vamos apagar aqui. Espaço. O seno de alfa ao quadrado seria igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, seria 1 menos, tá longe, né? LM1 meio, 2L mais 1. L mais M mais 1 meio sobre 2 vezes L mais 1. É isso? L mais M mais 1 meio sobre 2L mais 1, né? Ah, porque está ao quadrado. E se você realiza isso, vai encontrar, isso aqui é simples, né? Isso aí vai dar o seno de alfa igual a raiz quadrada de L menos M mais 1 meio sobre 2L mais 1. Então, a matriz que estamos procurando, né? Que relaciona uma base, né? Com a outra base, com os outros estados aqui, os estados JM com os estados M1, M2, aí para esse exemplo, né, vai ser a seguinte: raiz quadrada de L mais M mais 1 meio sobre 2 vezes L mais 1, raiz quadrada de L menos M mais 1 meio sobre 2 vezes L mais 1. Aqui seria menos, aqui seria o seno, né? L menos M mais 1 meio sobre 2 vezes L mais 1. E aqui a raiz quadrada de o cosseno, L mais M mais 1 meio sobre 2 vezes L mais 1. Tá? Vocês vão, aqui menos, tá? Vocês vão encontrar essa matriz, essa regra de recursão, né? Em vários livros, tá?